Vamos conversar um pouquinho sobre a epidemia do mundo desencantado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2030, a depressão vai ser o principal motivo de incapacitação da força de trabalho. De acordo com esta mesma organização, hoje no mundo já são mais de 120 milhões de pessoas sofrendo deste mesmo mal. E aí nós nos perguntamos, por que a sociedade adoeceu mentalmente nesta intensidade e nesta dimensão? Existem muitas possibilidades de respostas, e eu apresento uma delas aqui neste vídeo, ao recorrer ao conceito de desencantamento do mundo trabalhado por Max Weber. De acordo com Max Weber, o desencantamento do mundo refere-se a um processo pelo qual a sociedade gradativamente deixou de ser uma sociedade encantada e orientada para a magia e passou a ser uma sociedade desencantada e destituída de inconsistências lógicas. Neste mundo desencantado, a racionalidade invadiu o máximo de domínios possíveis da nossa vida cotidiana e dentro desses domínios eliminou aquilo que era mágico, aquilo que era místico, aquilo que era encantado e trouxe com ela regras, métodos, doutrinas e explicações causais para tudo aquilo que nós poderíamos interpretar de maneira subjetiva, afetiva, emocional, mística e mágica. Isto aconteceu, de acordo com Max Weber, porque ao longo da história, instituições, fatos e também fenômenos contribuíram para esta transformação. Ele cita, por exemplo, a racionalização da vida religiosa do homem, quando no judaísmo mais antigo houve, uma adesão à ética puritana ascética. Quando isto aconteceu, o processo de salvação do homem sofreu um violento processo de desmagificação, uma vez que foi prometido ao homem por esta ética puritana ascética que, caso ele seguisse um protocolo comportamental voltado para o trabalho, para a autodisciplina e para a negação dos prazeres da carne, ele teria maiores chances racionais tanto de salvar a sua alma quanto de agradar a Deus. Veja que o trabalho, que também contribuiu para este processo de racionalização da vida religiosa do homem, simultaneamente também constituiu para a racionalização da vida econômica do homem, porque o trabalho foi um dos elementos propulsores na história do espírito do capitalismo enquanto própria ética de racionalidade econômica. Isso quer dizer que, embora o capitalismo não mantenha vinculação religiosa, ele se utilizou de maneira instrumental e calculista daquele trabalho puritano e ascético que era um trabalho de muita intensidade, de muita disciplina e também de muita dedicação para que o capitalismo se desenvolvesse e se consolidasse enquanto sistema econômico dominante e também enquanto modo de produção dominante. Este trabalho puritano, ascético, com uma certa abordagem protestante, ele foi utilizado pelo capitalismo até um determinado limite. E o limite que determinou o máximo de utilização destes dogmas ascéticos e puritanos foi aquele limite que não questionava a acumulação primitiva do capital. Para que a acumulação primitiva do capital não fosse questionada por nenhuma subjetividade, afetividade ou emoção, o capitalismo sobrepõe-se à racionalidade religiosa com a sua racionalidade econômica que extravasa todo e qualquer outro limite institucional e estrutural da nossa sociedade, uma vez que nem você e nem eu temos a liberdade de escolher se somos ou não somos capitalistas. Quando nós nascemos, nós já estamos encapsulados por esta racionalidade econômica dominante, forjada pelo trabalho, que também foi um fenômeno que forjou a racionalização da vida religiosa do homem.
Não é nem necessário comentar que esta racionalidade que invadiu a religião, a economia, ela se fez muito presente no compromisso da ciência para com a sociedade. Nesta sede megalomaníaca de servir a racionalidade em todos os domínios da vida humana, a ciência ela se comprometeu por meio da racionalidade em transformar a realidade em um conjunto de explicações causais que pudessem ser fundamentadas, justificadas e desvendadas por métodos que, se devidamente aplicados pelo crivo da racionalidade, trariam explicações que dariam conta de apresentar para você e para mim verdades amplas, generalistas, absolutas e que não necessariamente participariam ali de qualquer questionamento. Então, se nós observarmos esses três exemplos principais da racionalização da vida religiosa, da racionalização da vida econômica e também da racionalização científica prometida, nós observamos que o desencantamento do mundo foi um processo no qual foi extraído do homem ou retirado do homem a possibilidade dele sentir subjetividade em relação à realidade que está ao seu redor, já que essa subjetividade foi substituída pela força do método. Também foi retirado do homem o processo autoral do seu trabalho, enquanto algo singular, individual, identitário, já que este trabalho, ele para servir a racionalidade econômica suprema encapsulada pelo capitalismo nas nossas vidas, ele gradativamente deixou de ser algo mais relacionado ao indivíduo e passou a ser algo mais relacionado ao sistema como um todo, algo que inclusive nós nos referimos, quando lemos Marx, como o processo de alienação no trabalho. E também na vida religiosa, nós observamos que a salvação, que é algo tão fundamental e tão precioso para aqueles que participam de alguma fé, principalmente na perspectiva cristã, ela perde o seu caráter mágico, o seu caráter místico, o seu caráter quase que esotérico e é convertido em uma racionalidade por meio de um conjunto de comportamentos que quase mapeia para o indivíduo quais passos devem ser dados para que ele racionalmente viva este fenômeno sobrenatural da fé na busca da salvação e também na busca de agradar a entidade divina a qual ele serve. Neste processo de desencantamento do mundo, o homem, portanto, sofre de uma falsa promessa que ela é denunciada a cada dia pelo falso limite de completude da racionalidade, uma vez que a racionalidade ela não tem condições de suprir todas as lacunas de subjetividade, vulnerabilidade, emoção e afetividade que nos entornam. Seria uma enganação e uma hipocrisia acreditarmos que a racionalidade seria um caminho único, eficiente, eficaz e completo para nos levar a um melhor lugar de fé, para nos levar a um melhor lugar econômico, para nos levar a um melhor lugar científico e também para nos levar a um melhor lugar como cidadão dentro das nossas relações sociais. No nosso dia a dia, portanto, nós temos que lidar com esta frustração provocada por uma racionalidade que ela é prometida em quase todos os domínios da nossa vida cotidiana, mas que ela não consegue ser entregue, já que ela não tem uma completude que é suficiente para explicar e também satisfazer as dúvidas que temos em relação aos diferentes domínios da nossa vida. Talvez por isso, este processo de desencantamento tenha alcançado um ponto nas gerações mais contemporâneas em que elas olham para o mundo, um mundo que se diz muito racional, muito explicativo, muito justificativo e também muito conectado, mas que pouco se explica em relação às suas incongruências e em relação aos seus paradoxos. E é por esta constatação que estas gerações contemporâneas, ao contemplarem o mundo, não conseguem decifrarem este mundo dentro desta promessa de racionalidade e acabam atribuindo para ele uma percepção já pronta de mundo desencantado, e esta sensação tem contribuído consideravelmente para o adoecimento mental da nossa sociedade. Pois bem,
Era esta breve explicação que eu gostaria de apresentar para você. Obviamente, ela é apenas uma das inúmeras explicações possíveis para a pergunta que nós fizemos aqui no começo deste vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar a sua opinião aí nos comentários e também de me seguir aqui no canal. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.